Talvez você tenha chegado até aqui cansado, preocupado ou com o coração apertado. Talvez esteja procurando uma palavra de Deus, uma mensagem de esperança ou apenas um sinal de que dias melhores ainda existem. Esta história não é sobre perfeição, é sobre fé quando tudo parece perdido. É sobre um Deus que trabalha em silêncio, mesmo quando achamos que Ele não está ouvindo. Respire fundo, acalme o coração e permita que esta história fale com você. Quando tudo desmorona, Deus começa a construir. O dia amanheceu cinza, como se o céu soubesse exatamente como estava o coração de Daniel. Ele acordou antes do despertador, ficou alguns minutos olhando para o teto e se perguntou, mais uma vez, como sua vida tinha chegado àquele ponto. Não era falta de fé, era cansaço, um cansaço profundo, daqueles que não passam com sono. Daniel sempre acreditou em Deus. Cresceu ouvindo que Ele nunca abandona, que tudo coopera para o bem, que depois da tempestade vem a bonança. Mas naquele momento, a tempestade parecia não ter fim. Em menos de um ano, ele perdeu o emprego. O casamento se desfez e a saúde começou a dar sinais de alerta. As contas se acumulavam. O silêncio da casa machucava e as noites eram longas demais para quem tinha a mente cheia de perguntas sem resposta. Ele orava muito, mas sentia que suas orações batiam no teto e voltavam vazias. Certa noite, sentado no chão da sala, com a Bíblia fechada ao lado e os olhos marejados, Daniel disse em voz baixa algo que nunca tinha tido coragem de admitir. Deus, eu sei que o Senhor existe, mas eu não sei mais como continuar. Não houve resposta imediata, nenhum arrepio, nenhuma voz, nenhum sinal visível, apenas silêncio. Mas naquele silêncio, algo começou a se mover dentro dele, mesmo que ele não percebesse ainda. Os dias seguintes foram difíceis. Daniel aceitou pequenos trabalhos, ouviu muitos não, enfrentou humilhações que nunca imaginou viver. Pessoas que prometiam ajuda desapareceram. Outras o julgavam por estar naquela situação, como se a dor tivesse sempre um culpado. Mas havia algo diferente. Mesmo sem entender, ele continuava acordando todos os dias. Continuava tentando, continuava falando com Deus, ainda que fosse apenas para dizer, me ajuda. E isso, sem ele saber, já era fé. Em uma manhã comum, enquanto caminhava sem rumo definido, Daniel entrou em uma igreja pequena, quase vazia. Não foi por devoção, foi por cansaço. Sentou-se no último banco e ficou ali, quieto. O pastor não falou sobre prosperidade, nem sobre vitória imediata. Falou sobre espera, sobre processos, sobre um Deus que age, enquanto o ser humano acha que nada está acontecendo. Daniel sentiu como se aquelas palavras fossem exclusivamente para ele. Talvez o milagre que você pede não seja imediato, porque Deus está te preparando para algo maior do que você imagina. Algo quebrou por dentro, não de dor,
de entendimento. Ele saiu daquela igreja diferente, não com a vida resolvida, mas com uma paz estranha, leve, que não combinava com os problemas que ainda existiam. Era como se Deus tivesse sussurrado ao coração dele: eu estou no controle. Naquela noite, Daniel abriu a Bíblia de novo, não para exigir respostas, mas para descansar. E foi ali que a reconstrução começou. Os dias seguintes não trouxeram mudanças visíveis, mas algo dentro de Daniel já não era o mesmo. Ele ainda acordava com preocupações, ainda fazia contas que não fechavam, ainda sentia a solidão bater forte ao anoitecer. Todas as manhãs, antes de sair para enfrentar o dia, ele dizia apenas uma frase, mesmo sem força, mesmo sem certeza: Deus, eu não entendo, mas eu confio. Não era uma oração longa, não era bonita, mas era verdadeira. Em uma dessas manhãs, enquanto caminhava para mais uma entrevista, o céu começou a se fechar. A chuva caiu forte, inesperada. Ele tentou se proteger sob a marquise de uma loja fechada. Molhado, cansado e frustrado, sentou-se ali mesmo na calçada. Por alguns segundos, a velha sensação voltou. A pergunta que insistia em ferir: até quando, Deus? Nesse instante, um homem simples, de roupas gastas, sentou-se ao lado dele. Não parecia alguém importante, não parecia alguém com respostas, mas disse algo que Daniel jamais esqueceria. A frase atravessou Daniel como um raio silencioso. Ele olhou para o homem, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se levantou e foi embora, misturando-se à chuva e às pessoas. Daniel ficou ali, parado, sentindo o coração bater mais forte. Não sabia explicar, mas sentiu que Deus tinha falado com ele através daquela conversa inesperada. A entrevista daquele dia não deu certo. Mais um não. Mas, pela primeira vez, Daniel não desabou. Ele caminhou para casa, repetindo dentro de si que Deus nunca abandona. Com o passar das semanas, algo começou a mudar lentamente. Um antigo conhecido entrou em contato, oferecendo um trabalho temporário. Não era o emprego dos sonhos, não pagava muito, mas era suficiente para cobrir o básico. Daniel aceitou sem reclamar. Aprendeu a agradecer pelo pouco, confiando que Deus honra quem permanece fiel no processo. Trabalhando ali, Daniel conheceu pessoas feridas como ele, gente que também carregava histórias de perdas, fracassos e recomeços. Ele começou a ouvir mais do que falar. Começou a ajudar sem esperar nada em troca. Começou a perceber que sua dor tinha criado nele algo raro, empatia. Sem perceber, Daniel se tornava a resposta para a oração de outras pessoas. Uma noite, ao chegar em casa exausto, ele se ajoelhou ao lado da cama. Não pediu nada, apenas agradeceu. Obrigado, Deus, por não desistir de mim
quando eu pensei em desistir. E naquele momento, algo aconteceu. Não foi um milagre visível, mas foi profundo. Uma paz tão real tomou conta dele que as lágrimas vieram sem esforço. Era como se Deus dissesse ao coração dele: eu estou cuidando de tudo, mesmo quando você não vê, naquela mesma semana, uma oportunidade inesperada surgiu. Um convite que parecia pequeno demais para ser a resposta de Deus. Mas Daniel sentiu algo diferente. Sentiu que precisava dizer sim, porque ele já tinha aprendido algo essencial. Às vezes, o milagre começa disfarçado de coisa simples. E o melhor ainda estava por vir. Daniel aceitou aquela oportunidade simples sem imaginar que ela seria o começo de algo muito maior. O trabalho não vinha com status, nem com reconhecimento imediato, mas vinha com propósito. Todos os dias, ele acordava cedo, fazia o que precisava ser feito e entregava o melhor de si, mesmo quando ninguém estava olhando. Houve dias em que o desânimo tentou voltar, dias em que ele se perguntava se aquilo realmente levaria a algum lugar. Mas agora, ao invés de reclamar, Daniel aprendia a confiar. Ele entendia que Deus não constrói tudo de uma vez. Deus constrói passo a passo. Com o tempo, pessoas começaram a notar algo diferente nele. Não era apenas dedicação, era paz. Mesmo com problemas, mesmo sem luxo, Daniel carregava uma serenidade que chamava atenção. Alguns perguntavam como ele conseguia continuar. Outros apenas se aproximavam, em silêncio, buscando um pouco daquela força invisível. Daniel não pregava, não apontava caminhos. Ele apenas contava a sua história quando alguém perguntava. Falava da dor, da espera, do silêncio de Deus que parecia abandono, mas que na verdade era cuidado. Falava que a fé não o livrou da luta, mas o impediu de desistir. E foi assim, de forma simples, que portas começaram a se abrir. Uma indicação levou a outra. Um contato trouxe uma nova oportunidade. O trabalho temporário se tornou fixo. A renda começou a estabilizar. As noites já não eram mais tão longas, nem tão pesadas. Daniel voltou a dormir em paz, mas o maior milagre não foi financeiro, foi interior. Ele já não se sentia vazio, já não se sentia esquecido, já não precisava de respostas imediatas para continuar acreditando. Ele havia aprendido que Deus nunca abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Certo dia, ao voltar para casa, Daniel encontrou uma mensagem no celular. Era de alguém que ele havia ajudado meses antes, quando ainda estava quebrado por dentro. A mensagem dizia apenas isso: sua história me fez continuar. Obrigado por não desistir. Daniel sentiu-se na cama e chorou. Chorou como quem entende, finalmente, o porquê da dor. Chorou como quem percebe que Deus transforma sofrimento em propósito. Naquele momento, ele entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Se ele tivesse desistido no pior dia, não teria vivido o melhor que veio depois. A vida não se tornou perfeita. Ainda havia desafios, ainda havia dias difíceis. Mas agora Daniel sabia onde firmar os pés.
sabia em quem confiar. Sabia que, mesmo quando o céu parece fechado, Deus continua trabalhando. E assim, aquela história que começou com perdas e silêncio se transformou em testemunho vivo de que a esperança não decepciona quem escolhe permanecer. Se você está passando por um momento difícil, escute com atenção. O silêncio de Deus não é ausência. A demora não é rejeição. A dor não é o fim da sua história. Deus trabalha enquanto você espera. Deus sustenta enquanto você chora. Deus prepara enquanto você não entende. Não desista no meio do processo. O que hoje parece confuso pode ser amanhã o seu maior testemunho. Continue, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas, porque quem confia em Deus nunca caminha sozinho, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 2, 9 e 11.